mais um episódio e hoje vamos falar com um engenheiro agrônomo, Paulo Turati. Paulo, seja muito bem-vindo. E hoje temos um convidado ilustríssimo, Paulo, que é engenheiro agrônomo, é engenheiro de formação e agrônomo. Como que funciona isso? Explica um pouquinho sobre a engenharia. É engenharia agronômica mesmo, é o nome do curso, muitas vezes Tá? resumido por agronomia, mas no final da história o curso é uma engenharia agronômica. Perfeito. E me fala, Aham. Paulo, como que você começou dentro dessa... Por que que você escolheu a engenharia agrônoma? Qual foi a Bom, motivação? é uma história muito curiosa, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, Limeira, ali próximo a Campinas, e cresci numa cidade em meio urbano, sem muito contato com a área rural, por mais que seja interior. Mas quando fui fazer o cursinho pré-vestibular, comecei a estudar, conheci um agrônomo, tive uma experiência de campo com ele, achei interessante. Do nada escolhi ir para agronomia. Não Aí eu era tinha. algo que estava na... eu sonhei em ser engenheiro agrônomo. Não, a família do campo, tal, não tinha essa. Foi uma decisão porque eu gostei do estilo de vida que esse agrônomo levava, eu gostei do que. Fui entendendo o que estudava aquilo, né? E Uhum. fui gostando. Daí, 2007, entrei na faculdade lá em Alfenas, Minas Gerais. Comecei a fazer o curso e fui gostando, ao mesmo tempo me sentindo um pouco fora da casinha por ser urbano, né? Uhum. Pessoal, a maioria da área rural, mas foi muito interessante, curioso, fui passando por várias áreas dentro dos estágios que eu participei, Uhum. sempre buscando aprender, entender melhor sobre o setor, tal. Então foi assim, foi um agrônomo que eu conheci e que me motivou a entrar para essa profissão, assim, não foi nenhuma história de família, tal, no caso. Perfeito. Na verdade, foi uma experiência que você teve, acho que muito similar com a minha, tá? Eu também não tive nenhuma É, experiência na área de direito, foi uma amiga que eu acompanhei na uhum, universidade e acabei gostando do curso, né? E como que aham. você chegou? Então, a pergunta que, obviamente, né, tá caminhando para ser feita, já estava aqui latejando, é como você chegou em cannabis? Tá, então depois que eu me formei, eu fui trabalhar com venda de máquinas e projetos para casa de beneficiamento de frutas e legumes, né? Tá. O que significa isso? Quando a fruta ou legume é colhido do campo, ele não pode chegar sujo de terra no supermercado, certo? As Aham. pessoas não iriam gostar, né? Então existe um barracão onde se leva essas frutas colhidas e ali faz uma lavagem, uma secagem, enfim. Passei por essa experiência, em meio a isso, buscando outras oportunidades, quando um dia recebi uma proposta para trabalhar na Singenta e. Só um segundinho. Recebi uma proposta para trabalhar na Singenta e, ao mesmo tempo, consegui uma oportunidade para ir para Nova Zelândia. Uhum. Aí fiquei naquela. Nova Zelândia, nada certo ainda, porém, interessante para agregar o inglês e também a experiência profissional. Uhum. E assim, gente, decidi ir para Nova Zelândia. Aham. Cheguei na Nova Zelândia, pouco inglês, fui atuando ali, trabalhei com vacas leiteiras. Logo fui parar no Kiwi, que era meu objetivo principal lá, Uhum. né? Aprender o idioma e trabalhar com o Kiwi. No Kiwi, atuei ali de 2014 até 2017, quando, depois de anos ali trabalhando no gerenciamento de pomares, né? Eu trabalhava por uma empresa que gerencia pomares de Kiwi para investidores. Então a gente fazia toda a gestão operacional da produção do Kiwi. E o Kiwi é muito bonito de ver porque é muito organizado e técnico, né? E um dia lá, um americano foi fazer uma visita e olhou e falou: Paulo, eu tenho uns projetos de cannabis lá no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e eu preciso de alguém para me ajudar, que são muitos projetos e eu fico, tá tudo meio bagunçado. Ah, não demorou muito, eu topei, larguei 4 anos ali de Nova Zelândia, uma estabilidade muito Porque era interessante uma outra lá. experiência também, né, Paulo? Você ia passar por É, eu uma já nova tinha, experiência. eu já tinha compreendido bastante qual que era a questão da produção, me especializado já, né, na produção do kiwi,
estava numa janela ali e encontrei a cannabis como uma escolha interessante para mim. Falei, eu quero mudar, vamos lá, topei. Cheguei nos Estados Unidos, Deixa eu te lá fazer uma eram... pergunta em algum momento, antes de você trabalhar com cannabis, você já consumia cannabis ou óleo de cannabis por alguma razão? Ah, olha só, quando eu era mais novo, moleque, assim, eu tive minhas aventuras de fumar, Uhum, sabe? uhum. Fumava, às vezes, um ali com churrasco, um recreativo, né? Mas eu não me sentia muito legal porque me dava preguiça, me deixava... Eu me sentia um pouco menos capaz das coisas. Então eu não me identificava muito, era bem, assim, esporádico. Então eu não me adaptava muito. Aí, quando eu fui para Nova Zelândia, que eu fui conhecer o que era cannabis de verdade, Uhum. né? Experimentei lá, fui usando e criei um gosto diferente pela coisa. Tá. Porque aqui no Brasil ainda era aquela cannabis prensada do narcotráfico, né? E Uhum. ela é uma cannabis velha, com maus tratos. Uhum. E ela tende a te dar um relaxamento físico maior e nem sempre no dia a dia a gente está relaxado é o que a gente quer, Sim. né? Então tem a sua hora. Enfim, não me adaptava bem. Lá comecei a gostar mais, criar mais interesse pela planta em si. Das primeiras fazendas que eu trabalhei lá, o agricultor produzia no meio do milho, Uau! escondido para ele, Uhum. escondido para ele. E aquilo que saía do meio do milho, com pouco cuidado nosso, era muito bom. Uhum. Falei, pô, que interessante, me trazia uma sensação boa, né? Eu estava lá sozinho no mundo, no meio do mato, me- era positivo para mim. Uhum. Então passou a se enquadrar melhor ali para mim como terapia, um uso mais constante. Mas antes de tudo isso não era, eu nunca tinha plantado assim em casa, Uhum. nunca foi a minha ideia, sabe? Uhum. Mas uma vez que eu estava preparado ali como técnico, né, falo que eu sou engenheiro agrônomo, dentro da agronomia são muitas ciências que a gente estuda, né? Eu digo que hoje, depois de ter passado por muitas áreas, eu me considero um bom engenheiro de produção de cannabis, Olha. né? Não só engenheiro de produção de cannabis, mas também do kiwi, que foi o que me especializei antes. Uhum. Então, não era muito isso produzir, não era uma coisa que eu fui buscar, mas veio até mim, né? E quando veio, eu pensei bastante, topei, entrei para esses projetos lá no Oregon e eram três classes de projetos, né? Um projeto era um projeto com as licenças medicinais, onde a gente dava assistência para pacientes que tinham fazendas, Tá. né? Então era uma coisa meio que de grupos para consumo próprio. Uhum. Tinha umas malícias jurídicas no meio disso daí. Era quase como um OPC brasileiro, assim. Mas eram 7 jardins grandes, de 99 plantas por ano apenas cada. Então se produzia umas plantas grandes para poder colher volume, Uhum. que eu chamo de Big Outdoor, né? Então eram 7 fazendas dessas, com 100 plantas cada uma, mais algumas estufas, dentro dessas permissões, né? Nesse primeiro ano meu, que foi 2017 lá, foi o primeiro ano do cultivo recreativo no estado do Oregon, Uhum. e foi um dos motivos-chefe dele ter me contratado para ir para lá, porque o cultivo recreativo não significa vai, cultiva para você mesmo. Ah, pode plantar e vender ali na feira. Existe uma regulamentação que traz regras, né? Uhum. E as regras eram bastante restritas, trazendo pontos de segurança, manual de conduta lá dentro do local, trazendo a questão de rastreabilidade, boas práticas de produção e tal. E eu, junto ao time, fiz essa gestão desse projeto lá, que foi o primeiro ano de licença. A licença era para 3 mil plantas, envolvia estufa e outdoor, e todo o processamento até a flor, né? Não, nesse caso ali, sem a extração. Já no meu segundo ano, em 2018, surgiram as primeiras licenças para o cultivo industrial do cânhamo, voltado do cânhamo medicinal, vamos chamar assim, né? Que é a cannabis com baixo teor de THC, né? Igual essa regulamentação que a gente tem aí, que a gente está esperando, né? Então ali, né, tinha uma fazenda de 14 hectares, onde cultivamos 60 mil plantas num campo extenso, aberto ao outdoor, e e aquilo foi crescendo. Aí, na hora que foi ver, a gente estava gerenciando barracões de secagem certificados.
Aí vai ver a gente estava produzindo muda. Aí vai ver a gente tinha uma loja, né, um garden supply, que seria uma loja para jardins, né, com suprimentos. E assim foi uma experiência bastante extensa. Com a minha bagagem no Kiwi, eu consegui me destacar lá. Então, assim, a cannabis, ela entrou, eu digo que não foi nem porque eu quis, ela me escolheu e, Sim. graças a Deus, onde eu toquei ali, com tudo que eu passei na minha caminhada, trouxe bons resultados e isso me deixava muito feliz e aos participantes também. Então, Eu acho que também, né, Paulo, como você passou por uma experiência desse plantio lá na época do Kiwi, eu acho que isso também trouxe, né, uma referência para você buscar novas experiências até aceitar esse projeto. Poderia não ser desse jeito, mas foi desse jeito. E tem claro, uma tendência a ser algo mais próximo, né? Acredito eu. Isso é uma questão mais psicológica. claro, claro. E Até como mesmo a confiança para poder topar a oportunidade, né? Porque isso? são oportunidades com um grande peso de responsabilidade. Então, foi um preparo mesmo, né? Para chegar ali só porque eu estava me preparando, né? Então, tudo foi uma escola. Foi meio Quando estava na faculdade, encaminhando. quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio em muitas áreas diferentes: laboratório de pesquisa, produção de algodão no cerrado, frutas do cerrado sob pivô, na cana, na laranja, agricultura orgânica, viveiro de mudas. Quando eu me formei, eu pensei, poxa, estou meio perdido, né? Meus amigos todos eram ou da cana ou do café, né? Eu ficava meio naquela. Mas quando eu fui parar no Kiwi, eu fui entendendo que a minha jornada ela estava mais voltada para a gestão e para a produção. E quando eu entrei na cannabis, que eu tive mais autonomia para tomada de decisões, eu vi que toda essa caminhada multidisciplinar me trouxe conhecimento interessante para a posição de gestão. Por quê? A produção ela envolve múltiplas áreas dentro da, do produzir uma planta, né? Assim, eu gosto de fazer uma relação da planta como a gente, né? A gente não tem uma pessoa que a gente vai e se consulta para tudo, É né? A gente verdade. precisa de um nutricionista. Se a gente tem um problema, a gente precisa de um médico, né? Se a gente quer melhor desempenho, a gente vai atrás de um personal trainer, né? Então, dentro da cannabis é a mesma coisa. Tem as pessoas que estudam a ciência humana, né? E, e dali eu fui me enxergando dentro desse mundo, sabe? Fui entendendo que todo esse rolê pelas camadas da agricultura me trouxeram para uma posição que ali fez a diferença. E Mas foi Paulo, muito interessante. hoje você está no Brasil, né? Então o projeto finalizou. Hoje você está no Brasil, bem pertinho aqui, inclusive. A gente vai bater um papinho presencialmente, já combinamos aqui. Depois nos bastidores do Instagram eu vou mostrar para vocês. Como que você retornou aqui para o Brasil para desenvolver a carreira dentro da engenharia e como que cannabis aqui no Brasil hoje o que ela representa dentro do seu dia a dia? Certo. Desde que eu voltei para cá, então em 2019, eu voltei com um projeto paralelo, né? De uma pizzaria com meu irmão. Uau! Né? Assim, eu gosto de comércio, né? Empreender é uma coisa que vem assim junto. Mas o plano era voltar para os Estados Unidos e no final da história a parte migratória não rolou. Uhum. Então o meu terceiro ano não foi aprovado, não pude continuar. Voltei para o Brasil, entre aspas, forçado, porque não estava planejado, né? Mas aqui comecei a desenvolver essa minha história dentro da pizzaria e fui pensando o que fazer. No meio do caminho, pessoas descobriram que existia um engenheiro agrônomo que já tinha trabalhado com produção lá fora e essa pessoa estava em processo de habeas corpus e precisou de um laudo agronômico para o habeas corpus para poder plantar em casa, né? E me solicitou, eu falei, nossa, esse tipo de documento, nossa, nem sabia que tinha habeas corpus. Aí eu falei, nossa, interessante. Falei, eu sou capaz de fazer esse documento sim, topei. Por já estar habituado a calcular, a fazer cálculos de
dimensionamento de produtividade, por já ter atuado junto à indústria farmacêutica para cannabis, eu entendo bem o que é planta e produto. Então, eu peguei a receita da pessoa, entendi qual era o produto, propus uma genética e fiz uma conta. A partir dali, eu fui desenvolvendo um pouco mais esse conhecimento, porque as pessoas passaram a buscar mais, né? Então, foi aumentando essa busca pelo laudo agronômico, eu fui entendendo mais do mercado. Em paralelo a isso, eu recebi convite de 2 amigos, um envolvido na indústria farmacêutica e outro gestor, me apontando ali a RDC 327, que é essa da farmácia, que recém havia surgido, e surgiu essa oportunidade de fazer uma conexão de um fornecedor americano com a indústria farmacêutica brasileira que já estava em negociação. Ali, eu comecei a me aprofundar mais dentro dos estudos das RDCs, das regulamentações existentes, né? E fui a fundo e fui aprendendo mais sobre as regras, aprendendo mais sobre o produto, aprendendo mais sobre a questão farmacêutica do produto, de produção. Por fim, essa negociação não deu certo, ficou para mim ali um baita aprendizado por ter entrado dentro da indústria farmacêutica. Para quem não tinha conhecimento sobre isso, fui aprender desde tipo de bico-dosador, tal, né? E dali eu, né, falei, não deu certo. Eu cheguei com meus antigos 2 sócios, né? Falei para ele, ó, eu vou seguir com a cannabis. Se vocês não quiserem, é isso, eu vou seguir sozinho. E eles falaram, olha, Paulo, para nós era essa oportunidade mesmo, então pode seguir sozinho. Aí eu abracei o CNPJ dentro do meu nome e falei, eu vou tocar, né? Comecei a montar um plano de negócio sozinho, fiz laboratório, sentei, me mudei para Floripa, sentei, comecei a fazer bastante home office e trabalhar em cima de projeto, contratei consultoria, tudo, e lancei a alternativa lá em 2021, com soluções agronômicas. Coloquei um site, fiz uma camiseta e fui lá para um evento para a Expo Red Grow. E começou ali um sonho, né? Onde engenharia agronômica... Uma sementinha. Onde oferecer engenharia agronômica naquela época era tipo... Muita gente dava risada, né? Cara, nem tem esse mercado, você tá buscando o que aí, né? E eu continuei resiliente ali, o projeto foi evoluindo, fui nessa de trabalhar com o laudo agronômico, eu entendi que a elaboração do laudo, para mim não era um problema, era muito fácil, inclusive eu desenvolvi um super sistema aqui, que hoje tem uma base de dados forte, cada vez mais robusto. E não era esse o problema era que o médico não entendia como prescrever, a receita vinha faltando informações necessárias para minha recomendação, do tipo, qual canabinoide dominante, qual que é a concentração desse produto, quantas gotas, quantas gramas, quantos miligramas. Aí eu tive que passar a dar assistência. Eu passava mais tempo dando assistência para ajuste de receita do que para elaborar o laudo. O advogado não sabia quais receitas utilizar, ele não sabia. Alguns sabiam, outros não tinham certeza. Sabiam, achavam que sabiam. Enfim, aí eu passei a ter tanto trabalho com esse lado de tratar com o advogado, com o paciente e com a pessoa, que eu peguei com a alternativa RIMP e falei, vou oferecer assessoria para o HC. Aqui a gente está falando de todo o documento que é necessário para o habeas corpus. Então, o laudo agronômico é um deles, mas como o Paulo está falando, ele não pode existir sozinho, assim como só a prescrição também não existe sozinha, ele tem que acompanhar. E o que ele está trazendo é o desafio, olha só como a informação ela é importante, né? Quando a gente está iniciando a caminhada, quantas coisas a gente precisa aprender para consolidar um modelo que dá certo. Os desafios que ele enfrentou no início da emissão dos laudos com os outros documentos que ele precisava para emitir o laudo, né? Então, ele precisava de uma prescrição. Como que ele vai dar um laudo para um paciente agronômico se ele não sabe exatamente o que aquele paciente vai plantar? Então, é uma coisa... Exato. Né? Exato, né? Só para clarear, o laudo agronômico ele é um documento que ele é a receita agronômica
digamos assim, da prescrição médica, né? Com base na receita médica, a gente identifica o perfil, o tipo de produto que o médico prescreveu. Com base no tipo de produto, a gente escolhe genéticas que são compatíveis à produção daquilo. Porque quando a gente fala de um produto full spectrum, ele é como se fosse um caldo da cana, né? Então tem vários tipos de cana. Aí eu vou lá e escolho a genética da planta que é compatível com aquele produto, entendo a concentração do produto que ele está usando e a dosagem prescrita por dia. Aí eu vou lá e encontro a quantidade de canabinoides e transformo isso em um número de plantas e de sementes que são necessárias para produzir o que o médico está prescrevendo. Esse documento... Em prática, ele vai ter na prática, aquele paciente, ele vai saber o quanto ele pode plantar, ok? Isso. O planto e o quê? O quanto e o quê? O quê, exato. Porque a cannabis tem centenas de variedades e cada uma surte um efeito, né, no organismo da pessoa. É importante que a gente saiba qual genética utilizar. Do vizinho nem sempre vai bater com o que o médico está te prescrevendo ou com o que tem efeito terapêutico positivo. Perfeito. Então, escolhendo a genética, a gente chega num número de plantas, uma estimativa, né, desse número de plantas, e com isso o paciente consegue ter embasamento para estar fazendo o tratamento em casa, e também, junto com esse documento, ele pode utilizar para o processo do habeas corpus. E esse documento ele serve para o juiz como base quantitativa de quantas plantas e sementes ele vai liberar para esse paciente poder plantar em casa. Perfeito. Então, ela é uma transcrição agronômica da receita médica, com base no quantitativo para uso judicial e também para prática em casa. E aí, quando você estava desenvolvendo tudo isso, você sentiu essa necessidade do conhecimento mais aprofundado em relação ao laudo, né? Conhecimento não, da assistência para o médico e para outros profissionais para te auxiliar na elaboração do laudo. Como que foi isso? Exato, eu via que a pessoa vinha até mim para buscar o laudo agronômico porque ela estava em processo de habeas corpus. Só que no final da história, todo o processo, hoje tudo tem melhorado, tá? O conhecimento está mais difundido, né? Mas lá atrás, os profissionais não sabiam a caminhada. Aí eu falei, deixa eu estudar essa caminhada, né? Fui lá entendendo os documentos, qual que era o objetivo. Falei, eu gosto de pensar com a cabeça do juiz, né? Com a cabeça do médico, com a do juiz, com a do advogado, né? E assim, eu vi que as coisas estavam muito bagunçadas. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a falar mais com advogados, falar mais com os médicos, fazendo reuniões. Eu fui descobrindo profissionais que são adeptos, são a favor do tratamento caseiro e que têm um entendimento sobre o que é o tratamento caseiro. Então, hoje, aqui a gente conta com uma rede de profissionais que entendem desse assunto, a gente procura trabalhar mais com eles para ser assertivo ali no acolhimento do paciente que vai para aquele propósito, né, que é o tratamento caseiro, com a parte do médico também. Mas essa assessoria a gente passou a oferecer ela direto para o paciente. Por quê? Porque eu entendo que, para mim, o foco está na qualidade do acesso do paciente. O foco está lá na patologia, não está no médico. O foco está na segurança jurídica do paciente, não está no advogado. Então, quando o cliente vem para a gente traz ele para o nosso lado e junto com ele a gente ajuda eles a tomar as melhores decisões. Perfeito. Então, olha, são esses médicos que a gente conhece, vai lá e fala com eles, tem uma consulta com eles, busque um acompanhamento com ele. Olha, esse advogado a gente conhece e confia, faça uma reunião com esse, faça reunião com esse aqui também. Tem vários perfis de profissionais e cada um tem seu orçamento, seu nível de experiência, suas preferências, né, no sentido estratégico ou técnico, né? Então, hoje a gente consegue entender o perfil dos profissionais, o perfil da pessoa que vem e caminhar na cabeça de engenheiro, né? O que eu faço para agilizar? O que eu faço para aprimorar esse processo? Então, eu desenvolvi aqui o CRM, todo pronto para isso. Eu desenvolvi um super sistema aqui de planilhas para poder estar cada vez mais preciso nos cálculos do laudo agronômico.
E essa assessoria tem sido um sucesso. Hoje a gente acompanhou já mais de 1.000 pessoas aqui que foram para o processo do HC. Tem escritório que a gente tem só com eles centenas. Enfim, Brasil inteiro a gente acaba trabalhando nessa. Isso é uma experiência bacana. E foi assim que as coisas foram se transformando aqui no Brasil. Através do laudo agronômico, da experiência com a farmacêutica, eu fui desenvolvendo, a demanda veio surgindo, passei a me conectar com mais profissionais aqui, e isso foi se transformando num ecossistema, né? Onde Não, pode onde a gente foi aprendendo como cada profissional trabalha, criando relações, fazendo rodas de discussão, né, para aprender, né, para a gente trocando informação, palestras. Então, assim, E Paulo, me está conta aí uma também foi levando. experiência de algum. Pode ser lá no começo, né? Porque no começo a gente sempre tem algumas outras histórias para contar. De uma pessoa um paciente que tenha te procurado para o habeas corpus e como que funcionou na prática. Alguma história que te marcou. Você tem uma história para contar? Compartilhar? Olha, eu vou dizer que eu tenho algumas. Eu imaginei. São algumas, assim, na verdade, no final, todos são especiais, porque até mesmo aquele que vem mais ríspido, corrido, no final ele tá com uma dor que tá levando ele a esse comportamento. E quando ele sai feliz, essa dor sai dele e sai da gente também. Então, assim, são várias as histórias. Mas eu tenho uma história, por exemplo, de uma mãe que tem um filho autista, tanto ela quanto o marido também são humildes, né? Moram em área rural, e muito sofrimento com a criança e dificuldade para o acesso. Eu consegui apoiar ela aqui em toda a documentação necessária para o HC, e a gente não conseguia advogado que topava pegar o caso dela sem custo, né? E a gente foi lá e conseguiu um defensor público. E ele foi lá e deu certo. E foi aprovado. E assim, a história dela é muito linda porque a qualidade de vida deles realmente melhorou. Assim, foi invisível. Até hoje me mandam mensagens, né? A gente fala que é Mas do paciente e de todo o sistema familiar, né? A gente não modifica somente a vida daquele paciente, né? O paciente com Parkinson e Alzheimer é uma referência também, né? A qualidade de vida que é sim. oferecida, mas em contrapartida, a qualidade que resvala na convivência familiar também acontece como efeito colateral positivo. Nossa, muito, muito. A gente percebe muito isso, né? As pessoas que são cuidadoras, né, acabam que muitas vezes sofrem igual, né? Igual ou pior muitas vezes, sabia? Então, assim, o efeito ele realmente é um combo de efeito. E aí a pessoa acaba tendo acesso ao medicamento, né, produzido por ele, e os benefícios da terapia do cultivar as plantas também ajuda muito na saúde mental das pessoas, onde plantar, regar e colher traz uma satisfação muito maior do que um simples consumo comprado, sabe? Então, essa terapia do plantar também, ela vem junto. E são inúmeros os casos aqui, sabe? Eu não sei nem Já tantos. A gente tem aconteceu, casos... assim, vou fazer uma pergunta muito aleatória, de paciente que faz de forma verbal mesmo, expressa que ela gostaria de fazer um plantio para revenda, por exemplo, que é um ato, é um crime, mas já aconteceu disso? já aconteceu inúmeras vezes já. Tá. Inclusive, a gente aqui, meu time, ele é todo treinado para quando essas coisas acontecem, né? Porque na inocência, a pessoa vem e quer trazer a verdade dela. E acaba que, sem querer, ela pode colocar a gente em comprometimento, né? Então, a nossa orientação aqui é dizer que, se você quer, os documentos são esses. Você vai passar por profissionais que vão te avaliar e não é garantido que você vai ter. Mas
que o procedimento é esse. E que o habeas corpus para cultivo doméstico, ele é com viés medicinal para uso exclusivo do paciente ou dos pacientes envolvidos, né? E qualquer ato que não seja o uso pessoal, ele não é protegido por lei mais. Então, se você emprestar para alguém, é como se você não tivesse. Então, a nossa orientação ela vem bem honesta, né? Aqui, inclusive, né, emendando um pouco com a questão da lei das 6 plantas, que a descriminalização, né, do porte de 6 plantas fêmeas e 40 gramas por planta. Muita gente vem e fala, ai, Paulo, eu vou nas 6 plantas, tal. Eu digo para tomar muito cuidado, né, porque ainda tem a interpretação do oficial e ainda em 6 plantas, muito facilmente você colhe essas 41. O que você vai fazer com o restante? Né? Como então, é que você explica isso no processo, naquele momento do processamento, né, da planta? Então, assim, eu já recebi, sim, pessoas que vindo com essa intenção comercial, e eu passo uma ideia bastante realista, né, que isso não existe legalmente, que o nosso objetivo é fazer uma assistência documental para ele. Então, eu assim, imagino, até porque, deixa os assim, conselhos. do outro lado também existe um desvirtuamento da informação, né? A gente passa aqui o tempo inteiro informações em razão da cannabis medicinal e em algum momento existe aí um desvio naquilo que a gente fala. Então é importante, isso vai acontecer em qualquer assunto, isso tem essa conotação, dependendo do que a gente está falando, vai ter esse desvio, né? E é importante a gente se colocar em linha reta e sempre ser transparente na comunicação com o seu interlocutor. Eu perguntei apenas a título de... Né, porque eu imaginei que tivesse esse tipo de experiência, né, nesses anos todos que você está trabalhando. Agora... diversos. Na prática, assim, no vamos ver. Como que funciona consegue explicar o processo de plantio para quem está nos assistindo? Como é que funciona? Claro que existe um curso, né? Para quem está em busca do habeas corpus, tem uma série de requisitos, o curso é um deles. Mas se o Paulo, que é engenheiro, puder explicar um pouquinho como é que funciona isso, ia ser muito bom. Claro, claro. Assim, cultivar cannabis é uma ciência bastante ampla. Tem várias maneiras de cultivar a planta, né? A gente sabe que você pode cultivar no seu quintal, direto no chão, pode cultivar no seu quintal em um vaso, você pode cultivar ele dentro de uma cobertura protegida, tipo uma estufa, você pode cultivar ele em áreas internas com lâmpadas, né? Lâmpadas, por exemplo, lâmpadas de LED, para simular o sol. Quando a gente vai plantar, o ideal é a gente escolher onde, né? Quais genéticas, onde e como, né? Mas no geral a gente começa germinando uma semente, né? Existem vários métodos de propagação. Germinar a semente é o início, né? A partir dessa semente teremos uma planta e dessa planta eu gosto de começar assim: germina uma semente, cultiva uma planta e faz dessa planta uma planta mãe, matriz. Então, a partir de uma planta, eu consigo propagar estacas. Igual a roseira, que a gente tira uma estaca e põe lá para enraizar, com a cannabis a gente faz igual. Mas, então, germina uma semente ou enraiza uma estaca, a gente tem uma muda, né? Aí, essa planta, ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de oxigênio, ela precisa de CO2, ela precisa de nutrientes, né? E a gente vai dando isso tudo para ela vai se desenvolvendo. A cannabis em si, ela tem uma particularidade dela, que é chamada fotoperíodo. O que significa? Ela é uma planta de ciclo anual, que a gente fala, ou seja, ela nasce e morre dentro do mesmo ano. Ela não é uma planta perpétua, tipo uma laranjeira, que fica vários anos, um cafeeiro, né? Plantas que são perenes. Ela é uma planta anual. Nessa, então, ela nasce para se reproduzir e morrer. Esse é o objetivo dela. Tipo outras culturas também. Mas qual que é o objetivo dela?
se reproduzir. Como que ela reproduz? Através de uma planta macho e de uma fêmea. E qual que é a reprodução dela? É através da produção de sementes. Então, o objetivo dela na sua natureza, é crescer, o macho cresce, então vamos lá, planta macho e planta fêmea, né? Tá. E tem a hermafrodita. Esse assunto vai longe, mas vamos falar. Tem a macho, Mas tem é a fêmea, interessante. tem planta macho, fêmea e hermafrodita dentro da cannabis. E o macho tem a função de produzir pólen para poder produzir sementes. A fêmea, ela cria essa estrutura feminizada para acolher o pólen do macho e reproduzir sementes. Produzir sementes, né? A hermafrodita, ela quer fazer tudo. Sob estresse, ela vira macho, literalmente. Sem estresse, ela continua um doce. É literal isso, tá? Mas, enfim, planta macho e planta fêmea. Quando um pólen do macho toca uma planta fêmea, uma flor fêmea, ela poliniza e ali produz sementes. Só que quando a gente vai para cannabis medicinal ou recreativa, a gente não quer sementes, a gente quer a flor, que a flor é onde produz canabinoides, né? Portanto, a gente busca sementes de plantas fêmeas. Então, para a produção de canabinoides, a gente busca plantas fêmeas, certo? Uma vez que a gente tem essa planta fêmea, como ela é de ciclo anual, ela entende que ela cresce no verão, chega o outono, ela vai morrer. Na natureza é isso. Ela floresce, tenta gerar sementes e morre. E o que significa isso na natureza? É que ela tem dias longos do verão, que estimulam ela a crescer mais, e quando chega no inverno, ela consegue perceber a redução de dias, de horas de luz por dia, a redução do tempo do dia, e ela entende que ela tem que entrar em propagação logo. Aí ela para de crescer vegetativamente, só galho e folhas, e começa a produzir flor. Então, ela é uma planta fotoperiódica. Ela é uma planta fotoperiódica, ou seja, ela depende da quantidade de horas de luz por dia para entender se ela permanece crescendo galho e folha, ou se ela entra em reprodução para produzir as inflorescências que a gente busca com os canabinoides, né? Então, tem isso, a gente escolhe o lugarzinho, põe ela lá num vaso, ela é uma fêmea, legal, é isso que a gente quer. Dá 12 horas, a gente tem que dar para ela crescer no período vegetativo em torno de 18 horas de luz por dia. Algumas genéticas precisam de um pouco menos, outras até mais, para ela continuar no crescimento vegetativo. E quando a gente quer que ela floresça, ela precisa ter 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Nossa, bem equilibrado. Então esse fotoperíodo a gente consegue manusear isso com a suplementação de iluminação artificial. Tá. Então vamos lá, a gente foi lá, manteve ela com 18 horas de luz por dia no nosso vasinho, ela cresceu, aí os dias ficaram curtos, ou a gente foi lá e colocou no nosso timer para ela ficar ligada 12 horas só e 12 horas desligado. Ela vai começar a entrar em floração, ela começa a desenvolver essas flores até chegar a um ponto de colheita que a gente vai lá e corta ela. Perfeito. A gente corta esses galhos dela, ou então até mesmo ela inteira, e põe ele para secar. A gente precisa secar essa inflorescência daí. Essa inflorescência a gente precisa secar ela num lugar escuro e de preferência de ponta cabeça. A gente põe ela em ventilação e diminui a umidade do ar a fim de tirar a umidade daquela planta. Então a planta chega a perder 70, 80% do seu peso ali, enquanto de úmida para seca. Ressequida, que a gente fala, né? Então colheu, secou a flor, aí ela tá lá bem desidratadinha, em torno de 50 e poucos por cento de umidade nela. Aí a gente vai lá e faz o quê? Põe ela para curar depois. Então depois que ela secou bem, que dura em torno de umas 2 semanas, a gente põe ela para um processo que a gente chama de cura. A cura nada mais é do que a gente colocar ela em um outro ambiente fechado, deixar com que ela ganhe umidade novamente. Então ela ganhando essa umidade novamente, ela começa a trabalhar e ativar alguns compostos,
e ela vai estar pronta para o consumo. E quanto, só para o pessoal entender, a gente está caminhando no final, uma pena, porque eu tinha várias coisas para perguntar, inclusive perguntas aqui que o pessoal mandou. Vamos ter que fazer outra. Todo mundo que vem aqui fala, vamos ter que Vamos, fazer outra. Paulo, e vamos quanto sim. tempo que dura? Eu estou plantando em casa. Quanto tempo que eu espero para poder extrair e fazer o óleo de forma doméstica para o uso medicinal? Certo. O cultivo em casa, a gente consegue criar da germinação até a colheita em torno de 4 meses, tá? Tá, perfeito. Aí uma vez que colheu, secou ali tudo, em torno desses 4 meses, pode ser mais longo ou mais curto um pouquinho, a matéria-prima para a produção do óleo vai estar na mão e a produção do óleo é rápido. Tá. Então, É um quem processo precisa rápido. da cannabis medicinal, se ela já está com a prescrição e precisa iniciar, tem que saber que vai esperar, além, né, do deferimento do habeas corpus, precisa aguardar os 4 meses aí, provavelmente, de quatro a 5 meses aí, para a extração e o início do consumo do óleo. Isso. Tem ali, né, aquele primeiro prazo do processo que a gente reunia as documentações todas, a fase um que eu chamo, reúne toda a documentação médica, faz todo esse trabalho, depois a gente protocola o processo. Em paralelo a isso, né, o paciente pode estar já cultivando, porque Na verdade, é uma regra, né? é isso que eu ia dizendo, o habeas corpus para cultivo doméstico, tratamento medicinal em casa, ele é preventivo, né? Então Sim, supõe-se que o paciente já está lá com as plantinhas, né? exato, exato. Eu sempre Tem falo que isso. é uma questão que a gente costuma. É controverso isso, né? A pessoa. É controverso, mas o ideal é que o paciente consiga já mostrar que o tratamento que ele faz em casa é sucesso para ele. Uhum, Daí, claro, vamos perfeito. lá, tem algumas perguntas. Pô, que pena, o tempo curto, Tá, né? é curto. Eu queria, na verdade, que você deixasse aqui o seu Instagram para o pessoal te Uhum, encontrar, né? Tanto colegas advogados, quanto médicos e também pacientes. Deixar aqui o seu Instagram, uhum. como que eles te acham, como que eles falam com você. Certo. Para falar comigo é só chamar ali no @alternativahemp, Uhum. né, que tem no nosso Instagram, ou então pode ser direto no meu Instagram mesmo, que é PH Turati, Paulo Henrique Turati. Acho que tem deixar o link Eu na vou bio, deixar aqui na descrição. na descrição, isso. Só chamar ali direto comigo, ou então o meu time entra em contato e agenda uma reuniãozinha pra gente. Perfeito. Então, até a próxima semana, porque provavelmente vou até o Paulo, vou gravar aqui nos bastidores o nosso primeiro Vamos. contato de muita parceria. Obrigada, Paulo, Isso. pela sua disponibilidade e pelo bate-papo de hoje. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês. E esse foi mais um Papo de Doutores.